Imagine acordar em um dia normal. O sol brilha. As crianças brincam na rua. E o cheiro de pão fresco está no ar. Para os moradores de Pompeia, naquele fatídico dia 24 de agosto de 79 d.C., era exatamente assim que tudo começava. Mal sabiam eles que a montanha que guardava a cidade, o majestoso Monte Vesúvio, estava prestes a despertar de um sono de séculos para desencadear um dos desastres naturais mais famosos da história. Em apenas 24 horas, uma cidade vibrante cheia de vida seria apagada do mapa, congelada no tempo sob uma mortalha de cinzas e pedra. Hoje, vamos viajar de volta a esse dia e reconstruir hora a hora os eventos que selaram o destino de Pompeia. Prepare-se para testemunhar o último dia de uma cidade que o tempo se recusou a esquecer. O sol da manhã iluminava as ruas de pedra de Pompeia, uma cidade romana, movimentada e próspera. Comerciantes abriam suas lojas, artesãos trabalhavam em suas oficinas e as vozes animadas ecoavam pelo fórum, o coração da vida pública. Era um dia como qualquer outro. As pessoas iam ao mercado, cuidavam de seus afazeres e planejavam o futuro. O Vesúvio, sempre presente no horizonte, era apenas parte da paisagem, uma montanha tranquila que eles conheciam desde sempre. Pequenos tremores de terra eram comuns na região, mas ninguém os via como um aviso. Ninguém poderia imaginar que aquelas seriam as últimas horas de normalidade. O pão ainda quente nas padarias, as conversas nas termas, os risos das crianças. Tudo estava prestes a se tornar um eco silencioso, preservado para a eternidade. Por volta das 9 da manhã, um som profundo e assustador rompeu a paz da cidade. Não era um trovão. Era algo vindo das entranhas da terra. O Vesúvio, o gigante adormecido, havia despertado. Uma coluna imensa de fumaça, cinzas e rochas começou a subir para o céu, formando uma nuvem escura que parecia um pinheiro gigante. Como descreveu Plínio, o jovem, que testemunhou a erupção à distância. Em pouco tempo, essa nuvem monstruosa começou a bloquear a luz do sol, mergulhando a região em uma penumbra sinistra. A princípio, as cinzas caíam como uma neve fina e escura. Mas logo, pedaços maiores de pedra-pomes, algumas do tamanho de um punho, começaram a chover do céu, marcando o início do fim. O caos se instalou rapidamente. O que antes era uma cidade ordenada transformou-se em um cenário de pânico e confusão. As pessoas corriam pelas ruas, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo. O céu, agora completamente escuro, vomitava pedras e cinzas sem parar. Algumas famílias se trancaram em suas casas, acreditando que as paredes de pedra as protegeriam. Elas se abraçaram, rezaram, esperando que o pesadelo passasse. Outras, tomadas pelo instinto de sobrevivência, correram em direção ao porto, na esperança de encontrar um barco e escapar pelo mar. Mas a fuga era difícil. As ruas ficavam cada vez mais cobertas de cinzas, dificultando a locomoção. A cada momento, a situação piorava. A cidade estava sendo enterrada viva. Olá, pessoal. Que história impressionante! Não é? A força da natureza é algo que nos fascina e assusta ao mesmo tempo. Se você está gostando de mergulhar no passado e descobrir esses eventos incríveis, por favor, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade. E se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas viagens pela história. Muito obrigado pelo apoio e agora vamos voltar para a tarde fatídica de Pompeia. À medida que a tarde avançava, Pompeia mergulhou em uma escuridão total. Era como se a noite tivesse chegado ao meio-dia. O ar tornou-se quase irrespirável, denso com cinzas vulcânicas que queimavam a garganta e os pulmões. Respirar era como engolir areia quente. O peso das cinzas e das pedras acumuladas começou a sobrecarregar as estruturas da cidade. Telhados de madeira rangiam e depois desabavam com um estrondo, esmagando quem estivesse dentro. Templos majestosos que pareciam eternos ruíram sob o bombardeio incessante vindo do céu. A cada minuto, a nuvem colossal do vulcão crescia, uma presença apocalíptica que parecia um monstro gigante determinado a devorar tudo
em seu caminho. Para os que ainda estavam vivos, a esperança começava a desaparecer. E então, quando a noite finalmente chegou, veio o golpe final. Perto da meia-noite, uma nova e terrível fase da erupção começou. Uma onda de fogo desceu pela encosta do Vesúvio, a uma velocidade inacreditável. Era um fluxo piroclástico, uma avalanche mortal de gases superaquecidos, cinzas e fragmentos de rocha, movendo-se como um furacão em chamas. Com temperaturas que podiam chegar a centenas de graus Celsius, essa onda da morte varreu tudo em seu caminho. Ninguém teve chance. Quem estava escondido em casa, quem tentava fugir pelas ruas, todos foram instantaneamente envoltos por esse calor extremo. Em questão de segundos, a vida em Pompeia foi extinta. A cidade vibrante tornou-se um túmulo silencioso. Em apenas 24 horas, uma das cidades mais vivas do Império Romano desapareceu completamente. Pompeia foi enterrada sob mais de 6 metros de cinzas e pedra-pomes. Mas essa tragédia teve uma consequência inesperada. A mesma camada de cinzas que destruiu a cidade também a preservou. Ela agiu como uma cápsula do tempo, protegendo tudo da ação do ar e da umidade. As paredes, os afrescos coloridos, os mosaicos, os objetos do dia a dia, tudo ficou congelado, exatamente como estava no momento da erupção. As padarias ainda tinham pães nos fornos. As tavernas tinham moedas nos balcões. Foi um retrato perfeito e assustador de uma vida interrompida. Uma das descobertas mais comoventes em Pompeia foram os moldes de gesso das vítimas. Quando os arqueólogos começaram a escavar a cidade no século XVIII, eles encontraram cavidades ocas nas cinzas endurecidas. O arqueólogo Giuseppe Fiorelli teve uma ideia genial: injetar gesso líquido nessas cavidades. Ao endurecer o gesso, revelou as formas exatas dos corpos das pessoas e animais no momento de sua morte. Vemos um cachorro acorrentado, lutando para se libertar. Vemos famílias inteiras abraçadas em seu último instante. Um homem cobrindo o rosto, uma mulher segurando seu filho. Essas estátuas trágicas não são arte, são os ecos reais de pessoas reais, nos permitindo olhar diretamente para o rosto da tragédia e sentir sua dor através dos séculos. Hoje, Pompeia é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Caminhar por suas ruas antigas é como viajar no tempo. Podemos entrar nas casas, ver os jardins, imaginar a vida que pulsava ali. É uma janela única para o cotidiano do Império Romano. Um livro de história escrito em pedra e cinza. Mas Pompeia é mais do que apenas ruínas. É um lembrete poderoso e humilde da imensa força da natureza e da fragilidade da vida humana. Ensina-nos que mesmo as civilizações mais avançadas podem ser varridas em um piscar de olhos. O último dia de Pompeia não foi apenas o fim de uma cidade. Foi o dia em que o tempo parou, transformando uma tragédia humana em um legado imortal. As vozes de Pompeia foram silenciadas, mas suas histórias continuam a ecoar, gravadas para sempre na memória da humanidade, esperando para serem ouvidas por todos nós. E assim terminamos nossa jornada ao último dia de Pompeia. Uma história que nos mostra como a vida pode ser frágil e como o passado pode ser preservado das maneiras mais inesperadas. Espero que vocês tenham se sentido tão imersos quanto eu nesta incrível viagem no tempo. Se gostou do vídeo, por favor, mostre seu apoio com um like e compartilhe com seus amigos que também amam história. E claro, se inscreva no canal para não perder nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima!